Tiago capítulo 1, versos 9 a 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, por estarmos na Tua casa novamente, adorando, cultuando o Teu nome. E agora, Pai, aquieta os nossos corações e fala a cada um de nós, ó Pai, trazendo-nos, ó Pai, o Teu ensino, trazendo-nos, ó Pai, a Tua direção, corrigindo-nos, ó Pai, perdoando-nos, Senhor Deus, nos fazendo enxergar a Tua vontade e nos movendo, Senhor Deus, a vivê-la, a praticá-la em nossas vidas. Ó Pai Santo, e se nesta noite aqui houver alguém que ainda não Te conhece, que essa seja uma mensagem de salvação, Senhor Deus, que possamos ver vidas rendidas aos pés da cruz. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você que trabalha como empregado fosse procurado amanhã pelo seu chefe ou pelo seu patrão, oferecendo o dobro do seu salário, você aceitaria? Acredito que sim. Eu ouvi um depende, mas eu acredito que sim. Você que é empresário, se você tivesse a oportunidade de dobrar os seus ganhos, você gostaria? Acredito que sim. Acredito que sim. Vejam, meus irmãos, todas as pessoas gostariam de ter condições financeiras melhores. Tanto aquelas que têm pouco, como aquelas que já têm bastante. Mas todo mundo, mesmo que diga que não, mas todo mundo gostaria. Todo mundo gostaria de ganhar mais. Porém, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que em toda a história sempre existiu na terra ricos e pobres. Ricos e pobres. Você não vê na Bíblia nenhum ensino de distribuição de renda igualitária, de comunismo ou de coisas afim. Mas você vai ver que sempre há ricos e pobres, mesmo dentro da igreja. E nós precisamos, meus irmãos, olhar para a palavra de Deus para compreendermos biblicamente a nossa condição econômica. Vejam, biblicamente, não de acordo com ideologias ou filosofias humanas. Mas o que a Bíblia fala a esse respeito? E vejam, meus irmãos, a gente não está falando de um assunto de maneira aleatória, solta. Por que o pastor está pregando sobre isso hoje? Não. Como nós temos feito, nós pregamos livros em sequência, livros inteiros. Nós começamos um livro do início e vamos, versículo por versículo, até o fim. Então aqui é um contexto. E o contexto, conforme você já viu nos 3 últimos domingos, é o sofrimento. Tiago, ele escreveu uma carta a cristãos que estavam sofrendo perseguição por causa da sua fé. Cristãos judeus, ou judeus cristãos, se você preferir, que por causa ali do martírio de Estevão, em Atos capítulo 8, eles precisaram abandonar Jerusalém
e fugirem para outros lugares, para outras nações, e ali eles viverem a sua fé. Atos capítulo 8, versículo 4, nós já vimos isso em sermões passados, e nos mostra que mesmo perseguidos, mesmo fugindo da fúria de Saulo, que arrastava homens e mulheres ao cárcere, eles continuavam pregando o evangelho. Só que a vida deles era difícil. Por quê? Porque eles estavam longe da sua terra natal, eles estavam longe da sua cidade, eles tinham abandonado suas casas, abandonado seu trabalho, abandonado seus negócios. Muitos deles estavam muito pobres, que antes eles tinham uma condição financeira razoável, alguns mais confortável, mas agora muitos deles estavam numa condição muito difícil financeiramente. Então o contexto aqui, meus irmãos, é um contexto de sofrimento. E a gente viu no domingo passado que diante do sofrimento, diante das provações, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. E uma das provações é a nossa condição econômica. A pobreza é uma provação. Quando você passa por dificuldades financeiras na sua família, na sua vida, é uma provação que Deus está colocando na sua vida. E aqui Tiago, então, ele começa com uma provação específica, falando da condição econômica. E nós vamos ver nesta noite, meus irmãos, exatamente este tema. Como o cristão deve compreender a sua condição econômica. Tiago, ele quer, como nós já vimos, animar aqueles irmãos, confortar aqueles irmãos, mas também ele quer corrigi-los de pensamentos errados, de pensamentos mundanos, de pensamentos humanistas, mostrando aquilo que Deus ensina na sua palavra, sobre o que a gente deve entender, compreender, se formos pobres ou se formos ricos. Então, Tiago, ele começa se dirigindo aos irmãos pobres. Versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Dignidade. Bom, conforme nós falamos, aqueles irmãos a quem Tiago escreveu, muitos deles, não todos, a gente vai ver na sequência, mas muitos deles estavam vivendo em condições humildes. E humilde aqui é humilde financeiramente falando. A palavra grega original, escrita por Tiago, ela permite as duas interpretações. Humilde de uma pessoa humilde de humildade ou humilde de pobre, assim como no português. No português, quando você adjetiva alguém humilde, ou você está falando de humildade ou de pobreza, literalmente. E aqui Tiago, a gente está acostumado com as cartas de Paulo, mas aqui Tiago, ele está falando de pobre mesmo. Como é que a gente sabe disso? Porque no versículo seguinte ele fala do rico. Então ele faz esse contraste de pobres, que ele usa a palavra humilde, e ricos, né? A sua condição financeira. E, como eu falei, essas pessoas, elas eram realmente pobres, desprovidas. E aqui Tiago, ele escolheu uma palavra na língua grega que fala de alguém que era muito pobre. Se eu perguntar para você, você é pobre ou rico? Creio que muitos vão falar assim, não, eu sou pobre. Só que esses irmãos aqui, certamente eles eram mais pobres do que qualquer um de nós. Porque a pobreza deles era em decorrência, como eu já disse, da perseguição. No lugar onde eles estavam, né, na dispersão, eles não tinham mais condições de terem um patrimônio, de poderem trabalhar e construírem um patrimônio. Por quê? Porque o Império Romano tomava. O cristão não tinha direito a ter patrimônio. Eles estavam sendo perseguidos. Só que aí, Tiago, ele se dirigiu àqueles irmãos dizendo que eles deveriam se gloriar. É algo glorioso que o crente pobre precisa entender. Primeiramente, porque todo cristão é rico.
Eu lembro que minha mãe, quando eu era criança, ela falava assim: eu sou rica, rica da graça de Deus. E sim, todo cristão, espiritualmente falando, ele é rico. Nós somos ricos porque nós temos tesouros espirituais. Jesus contou uma parábola lá em Mateus 13, versículo 4, ensinando, 13:44, aliás, ensinando que o reino dos céus é semelhante a um homem que achou um tesouro escondido no campo. E não existe, meus irmãos, nenhum tesouro nesta terra que se compare ao tesouro de ter o Evangelho no seu coração. Conforme nós já dissemos, o Senhor Jesus Cristo ele se esvaziou, tornando-se pobre, mas não uma pobreza apenas material, mas ele tornou-se um miserável maldito na cruz, para que nós fôssemos co-herdeiros com Cristo. Nós temos as bênçãos espirituais. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então você é uma pessoa abençoada, Tiago está falando aqui. Glorie-se na sua dignidade. E a nossa dignidade, meus irmãos, é uma dignidade invisível neste mundo caído. A glória deste mundo caído está no ouro, está na prata, está no dinheiro, está nos belos carros, está nas belas mansões, está nas roupas de grife. A glória deste mundo, meus irmãos, está na ostentação daquilo que se pode apalpar, daquilo que se pode ver com os olhos da carne. Mas a glória do cristão está naquilo que é invisível e naquilo que é celestial e naquilo que é eterno. Porque a glória deste mundo, meus irmãos, ladrões escavam e roubam, traça e ferrugem corroem. Em 2008, houve uma grande crise imobiliária e financeira nos Estados Unidos, que se alastrou por todo o mundo. Muitos investidores, empresários e até banqueiros, em 2008, tiraram suas próprias vidas, se suicidaram. Por quê? Porque a glória deles estava no dinheiro, estava nos bens materiais. Eu e talvez você deve conhecer histórias de pessoas que foram à falência e seguiram o mesmo caminho. O caminho da depressão, o caminho do suicídio, porque eles confiavam nas coisas, nos tesouros terrenos. E Tiago aqui, meus irmãos, está nos ensinando justamente o contrário. Como Paulo nos lembra lá em Romanos 8,17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E um outro texto que eu quero ler com você está em 1 João, capítulo 3, versículo 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Veja, esta é a sua glória, esta é a sua dignidade. Tiago está falando, você é um filho de Deus, você é um herdeiro de Deus, você é um co-herdeiro com Cristo, e as bênçãos de Deus são celestiais, não são visíveis com esses olhos de carne, eles não são palpáveis aqui nesta terra. Isso muda tudo, meus irmãos, porque nós temos uma cosmovisão bíblica. O que é cosmovisão, pastor?
Os jovens adolescentes com certeza sabem, porque eles ficaram 1 ano e meio estudando sobre cosmovisão. Cosmovisão nada mais é do que a sua visão de mundo, a sua visão de vida. Todo mundo tem uma cosmovisão, todas as pessoas têm uma cosmovisão. E a cosmovisão dos ímpios é que quanto mais dinheiro, melhor. Eu vou trabalhar pra caramba para ter dinheiro. E o pobre é um pobre coitado. A cosmovisão do cristão é que a sua glória está na eternidade, independentemente da sua condição financeira, social, da sua classe social. Mesmo que ele seja um pobre, mesmo que ele seja uma pessoa muito pobre. E meus irmãos, pela graça de Deus, nós não temos na nossa igreja pessoas muito pobres. Quando a gente começa a ler notícias sobre a igreja perseguida, eu tenho acompanhado a perseguição que está acontecendo na Etiópia esse ano. A mídia tradicional não mostra, mas esse ano centenas de milhares de cristãos já foram mortos na Etiópia. Esses sim são muito pobres. E eu creio que esses nossos irmãos que estão passando por isso entendem esse texto. A glória deles e a nossa glória, a glória de todos os crentes, a nossa dignidade, diz Tiago. A nossa dignidade está no Senhor Jesus Cristo. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo como aquele que morreu por nós. Hebreus 2:11, ele diz que Cristo ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Você tem ideia do que é isso? Eu lembro de um desenho, crianças devem gostar de assistir desenho, né? Só que as crianças de hoje assistem uns desenhos tão esquisitos. Se você que tem mais de 30 como eu já passei bastante dos 30, você deve se lembrar do desenho do Pica-Pau. Tudo bem, o Pica-Pau era mau, mas tem um desenho específico que o Pica-Pau ele está lá morrendo de frio e ele não tem nem lenha mais para colocar na lareira dele para ele se aquecer do frio. Ele não tem nada para comer, ele está na miséria. Aí o último recurso que ele tem para usar como lenha é o álbum de família. Lembra disso? E aí ele começa a tirar as fotos dos tios, dos primos e jogar ali na lareira. E aí ele chega no tio Scrooge. Tio Scrooge, ele é milionário. E ele vai lá na casa do tio Scrooge, na mansão do tio Scrooge. Eu não vou te dar spoiler, depois você vai na sua casa, procura no YouTube e assiste esse episódio do Pica-Pau. Então todo mundo gostaria de ter, ou talvez você até tenha, um parente rico. Você gostaria de ter um parente rico, né? Aquele parente que você bate lá, ô tio, eu estou precisando disso. E o tio te socorre. Mas você já viu no desenho do Pica-Pau que nem sempre um parente rico vai te socorrer. Às vezes o parente rico vai ser o mais mão de vaca. Mas nós temos aquele que é o nosso irmão mais velho e que é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o rico, o mais rico de todos. Esta é a nossa dignidade. Somos filhos do Rei, somos irmãos adotivos mais novos do Rei dos Reis. É isso que Tiago está nos ensinando, meus irmãos. Obviamente que a Bíblia não está ensinando que ser pobre é uma virtude. A Bíblia não ensina a fazermos voto de pobreza, como os monges franciscanos católicos fazem, e uma certa linha do budismo também, monges budistas também. A Bíblia não ensina que é bom ser rico e que, aliás, é bom ser pobre e é pecado ser rico. A Bíblia não ensina o desprendimento da matéria. Não, de forma alguma. Mas o que a Bíblia ensina é que o nosso olhar, a nossa cosmovisão, o nosso foco não deve estar na nossa condição material aqui na terra, por pior que ela seja ou por melhor que ela seja, mas que os nossos olhos devem estar naquilo que é eterno. Então, meus irmãos,
Tiago, ele nos ensina isso. E vejam, com isso ele está ilustrando aquilo que nós vimos há 2 domingos atrás. Lembra que há 2 domingos atrás eu falei que nos versículos 2 a 4, como ser alegre no sofrimento? Como que eu sou feliz no meio da pobreza? Ora, aprendendo o contentamento. 2 personagens bíblicos nos ensinam isso. Um deles era muito rico. Estou falando de Jó. E no mesmo dia, Jó, além de entrar em falência porque ele perdeu tudo, ele também entrou em luto, porque no mesmo dia em que ele perdeu todos os seus bens, ele também perdeu seus 10 filhos. E vejam as palavras de Jó, em Jó, capítulo 1, versos 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não murmurou, Jó não cogitou o suicídio. É claro que depois a gente vai ver durante o livro que Jó sofreu muito, mas Jó adorou. E Paulo, ele também ensina a mesma coisa em Filipenses 4, 11 a 13. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O versículo mal interpretado. Tudo posso naquele que fortalece. Eu posso fazer o que eu quiser. Não! Tudo posso naquele que me fortalece. Você tem que ver o versículo anterior. No caso, o versículo 12. Eu consigo viver na pobreza sendo grato e na riqueza, na abundância sendo humilde. Tudo isso se chama contentamento, que é uma das lições mais difíceis de nós aprendermos. É quando Deus nos tira coisas, nos tira condições, que Ele quer nos ensinar o contentamento. E Paulo está falando aqui, eu aprendi. Jó falou também, eu louvo, eu adoro a Deus, porque Ele dá, mas Ele também tira. Então, mesmo que você e eu venhamos a passar por uma condição financeira de pobreza, de mais extrema pobreza, se for vontade de Deus, entendamos que a nossa glória não está nos bens, a nossa glória não está na conta bancária, a nossa glória não está em ter ou deixar de ter, a nossa glória está em Cristo. Ele é a nossa maior riqueza. Mas Tiago, ele continua a sua fala, dirigindo-se agora aos ricos, versículo 10. O rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. 11, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Os comentaristas, os estudiosos da Epístola de Tiago, eles se dividem. Alguns acreditam que Tiago aqui está se dirigindo a ricos que não eram da igreja. Mas outros acreditam que Tiago está se dirigindo a ricos que estavam na igreja. E essa é a minha interpretação, esse é o meu entendimento. Por quê? É só você ver o contexto. Olha para Tiago capítulo 2, nos versículos 2 e 3. Ele fala assim: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência ao que tem os trajos de luxo, e disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-se abaixo do estrado dos meus pés. Então veja, por que ele fala sinagoga? Lembra que eu falei? Eram judeus cristãos. Eles não tinham um templo bonito como o nosso. Eles tinham que se reunir. Eles usavam as sinagogas dos judeus.
E na hora da reunião deles, do culto deles, tinham ricos também, pessoas com anéis de ouro. Vejam, meus irmãos, não é pecado o crente ser rico. Não. Na própria Bíblia nós temos alguns exemplos. Abraão foi um homem muito rico. Isaac, mesma coisa. Jacó, seu filho, idem. Salomão, Deus deu a ele muitas riquezas. José de Arimateia, no Novo Testamento, era um homem rico. Lídia, na cidade de Filipos, ela era uma vendedora de púrpura. Era o equivalente a dizer que hoje, que Lídia era dona de uma grife das roupas mais caras, porque quem vestia a púrpura eram os nobres dos mais nobres, os mais ricos. Então, meus irmãos, nós vamos ver na palavra de Deus que no povo de Deus, na igreja, existem, em toda a história, pessoas com bom poder aquisitivo, pessoas ricas até. E não há nenhum mal nisso, não há nenhum pecado nisso. Deus abençoa alguns dos seus filhos com riquezas materiais, com dinheiro. Deus faz isso, meus irmãos, pela sua graça. Ele abençoa alguns com mais riquezas. O próprio Jó, ele era um homem rico e depois da sua restauração, no capítulo 42, ele se tornou ainda mais rico. Tudo vem da mão de Deus. Por isso que Tiago está falando que o rico crente, ele deve se gloriar na sua insignificância. Ou seja, a fonte de renda do rico crente não veio do seu trabalho, não veio do seu esforço, ou não veio da herança dos seus pais, mas veio de Deus. Nós somos completamente dependentes dele. Conforme nós cantamos agora, preciso de ti. A pessoa pode ser podre, como a gente diz, podre de rica, mas tudo vem de Deus. Cada centavo da sua conta bancária, cada centavo do seu investimento, cada metro quadrado das suas propriedades, tudo vem da graça do Senhor. Então ele não é nada, ele é um insignificante. Por quê? Tiago diz, porque ele passará como a flor da erva. Nós somos mortais, nós somos passageiros. É muita tolice se nós nos gloriarmos naquilo que nós temos. É muita tolice, porque essas coisas passam, essas coisas vão embora. Uma vez em São Paulo, caminhando rumo ao seminário, o seminário ele fica num bairro chamado Campo Belo, perto do aeroporto de Congonhas. É um bairro nobre de São Paulo, um bairro nobre, vários prédios, vários edifícios residenciais, mas é interessante que lá também nós temos algumas casas térreas ou sobrados, e alguns deles são de alto padrão, e alguns estão abandonados. Mato crescendo, paredes e muros pichados, alguns invadidos por moradores de rua. Aqui na nossa cidade mesmo, Adamantina, você vê casas boas, casas que talvez você tenha visto na sua juventude, que eram belas casas, que hoje estão fechadas, que hoje estão se deteriorando. Casas que outrora elas moravam pessoas que ostentavam a sua riqueza, mas que essas casas, seja em São Paulo, seja em Adamantina, seja em qualquer lugar do mundo, essas casas estão abandonadas, perdidas. Então vejam, meus irmãos, do que adianta a gente se gloriar naquilo que nós temos,
Seja casa, seja carro, sejam roupas, sejam diplomas, seja qualquer outra coisa palpável ou visível aos olhos da carne. Porque nós somos como a flor da Eva, diz Tiago. Por isso que Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, veja, de novo, não é pecado o crente ser rico, mas o crente precisa se lembrar que a sua riqueza vem de Cristo e que a sua glória não está nos seus bens, mas está em Cristo. Eu conheço a Cristo, então eu sou rico. Isso não tem nada a ver com bens materiais. Se você conhece a Cristo, você é uma pessoa rica. E conhecer não é apenas conhecimento intelectual, porque existem pessoas que conhecem intelectualmente a Bíblia, mas conhecer vai além do conhecimento intelectual. O conhecer de vivência, de prática, de obediência, de andar com Cristo, de ser um discípulo verdadeiro, de fazer a sua vontade. Isso é a verdadeira riqueza. E isso é que, diz Jeremias, nós devemos nos gloriar. Porque quanto mais eu conheço a Cristo, mais eu vejo que eu sou insignificante. Eu vou dar um exemplo que as crianças vão entender. Se você... Uma vez, eu era adolescente e a minha cidade tinha um time de basquete profissional que disputava, inclusive, campeonatos estaduais e nacionais. Até hoje tem esse time lá, mas não é a mesma coisa que era nos anos 90. Uma vez eu estava andando no shopping, eu me deparei com o pivô do time. Pivô, para quem não sabe, é o cara lá, né, um dos principais jogadores do time. O cara tinha mais de 2 metros. Eu não sou tão pequeno, eu tenho 87. Mas quando eu olhei para o sujeito, eu fiz assim. Quase quebrei meu pescoço. E é assim. Quanto mais perto você chega de uma pessoa muito alta, mais você vê que você é baixo. Mesmo que você seja uma pessoa alta, mas você chega de alguém que é muito alto, que é muito grande, é a mesma coisa de você chegar diante de um prédio na Avenida Paulista e você ficar em frente ao prédio. Você fala assim, como ele é alto. Se você está distante, você pensa que ele é pequenininho. Se eu fico distante de Cristo, ele é pequeno para mim. Mas se eu fico perto de Cristo, se eu conheço Cristo, se eu me debruço na sua palavra diariamente, se eu falo com ele todos os dias, então eu vejo quanto ele é grande, quanto eu sou insignificante. E essa é a glória do crente rico e também do crente pobre. E no versículo 11, Tiago ele continua, ele fala no final do 10 que o rico passará como a flor da erva. E no 11 ele explica como isso acontece. Porque o sol se levanta em seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim como se murchará o rico em seus caminhos. Quando eu morava com os meus pais, eu era solteiro. Lembro que minha mãe tinha uma flor, eu acho que era uma orquídea, que ela nascia de manhã e morria à tarde. Era uma das flores mais belas que eu já vi. Só que ela durava um dia. Ela demorava para florescer, só que quando florescia, era um dia só. Muito rápido. Assim é a vida. Ela é breve, ela é passageira, ela é muito rápida. Tiago aqui ele está falando de algo que era conhecido daqueles leitores judeus. Por quê, meus irmãos? O contexto aqui é o ambiente tanto ali da Ásia como da Palestina. Aqueles irmãos eles haviam morado em Jerusalém, Palestina. Ali tem deserto.
E o que acontece? Existe um vento na região da Palestina, Israel, Oriente Médio, chamado siroco. O vento siroco é um vento forte e quente. E aí o que acontece? Algumas flores muito belas, elas nascem na primavera, que lá, é de março a junho. Elas nascem, são flores belíssimas na região do deserto. Só que na hora que o vento siroco vem, ele varre, ele acaba com a beleza dessas flores, ele arranca essas flores, ele mata essas flores. Então é isso que Tiago está falando aqui. A erva seca, a flor cai com o vento. Jesus ele contou uma parábola, meus irmãos, de um homem muito rico que havia tido uma colheita enorme, impressionante. E o que esse homem fez? Você se lembra? Ele falou assim: eu não sei onde é que eu vou guardar tanta coisa, os meus celeiros são pequenos. Tive uma ideia, vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, vou guardar a minha colheita e vou dizer à minha alma: come, bebe, regala-te. Tenho uma poupança para muito tempo, porque eu tive uma colheita gigantesca. Qual foi a resposta de Jesus? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Você sabe quando vão pedir a sua alma? Você sabe qual será o seu último dia? Você sabe quando que o vento quente vai te pegar e a erva vai murchar? Não, nenhum de nós sabemos, meus irmãos, nenhum de nós sabemos. Por ser pastor, eu já precisei de participar de vários sepultamentos. E toda vez que eu vou no cemitério para sepultar algum irmão, ou para acompanhar o sepultamento de algum parente, de alguma ovelha, de algum cristão, todos os cemitérios que eu já fui, eu observo as sepulturas. E ali você vê de tudo. Ali você vê algumas sepulturas que estão na pura terra, onde o mato está crescendo, parece até que está abandonado. E você vê outras sepulturas que parecem monumentos, peças de mármore, anjos de bronze entalhados, coisas da mais fina arte. Mas tanto dentro da sepultura do pobre, que o mato cresce, como dentro da sepultura do rico, entalhada em mármore, lá dentro tem a mesma coisa. Tem morte. Então, meus irmãos, a vida ela é breve, ela é rápida, ela é um vapor, ela é vaidade, diz Salomão no livro de Eclesiastes. Então veja, Tiago está lembrando os crentes ricos o seguinte: olha, você é um miserável, glorie-se na sua insignificância. Não pense que essa sua condição econômica, que esse seu luxo, que esse seu conforto, que as coisas que você pode usufruir, que os bens que você tem às suas mãos durarão para sempre, porque vai chegar uma hora que isso vai passar, você vai passar. E é muito triste quando uma pessoa rica morre e ainda no velório os filhos estão brigando pela herança. Eu já testemunhei isso. É triste. Tudo o que ele acumulou, o que adiantou? Não adiantou nada. Mas vejam, meus irmãos, Tiago também nos lembra nesse texto que, como eu disse, não é pecado ser rico. Mas a Bíblia nos mostra, meus irmãos, como que o rico deve agir uma vez que ele é rico. Rico crente, lembra-se? Tiago está falando para crente. Essa carta foi escrita para crente. Aqui está falando de pobre crente e rico crente. Primeira coisa é a generosidade. A Bíblia nos ensina a sermos generosos. Atos 4, 34 e 35 nos ensina assim:
pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, diferentemente do comunismo, o comunismo ele vai fazer o quê? Ele vai tomar a força do rico, vai invadir a terra do rico, o imóvel do rico. Mas o cristianismo não, é voluntário. O crente que tem boas condições econômicas, ele voluntariamente precisa entender o seguinte: se Deus me deu boas condições, é para eu abençoar os meus irmãos mais necessitados. Quando Deus abençoa um crente financeiramente, materialmente, não é para o seu acúmulo, não é para o seu engrandecimento, não é para a sua ostentação, mas para abençoar o reino. Então veja, de novo, não é pecado ser rico. O pecado é amar o dinheiro, não é pecado ter dinheiro, o pecado é amar o dinheiro. O pecado é colocar as suas esperanças no dinheiro. O pecado é você se gloriar no dinheiro. Mas uma vez que um crente tem dinheiro, ele abençoa os menos favorecidos. Ele abençoa o reino. Ele é generoso com seus irmãos pobres, ele abençoa a igreja, ele abençoa o reino, meus irmãos. Ele é um servo, que é aquilo que a gente viu no primeiro versículo de Tiago, há 3 domingos atrás. Tiago, servo. Tiago não ostenta o fato dele ser meio-irmão de Jesus e nem o fato dele ser presidente do presbitério de Jerusalém, do sínodo de Jerusalém. Ele fala: eu sou um servo, eu sou um doulos, eu sou um escravo, eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Cristo. Assim é o rico, crente. Ele é um servo de Deus que serve os seus irmãos. E o grande padrão, o grande exemplo é o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme nós falamos. Jesus Cristo, Paulo escreveu em 2 Coríntios 8, 9: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, meu irmão, minha irmã, não é pecado ser rico. Não é pecado você desejar buscar uma melhor condição financeira. Adolescentes, jovens, não é pecado você querer estudar e querer ter uma formação que te dê um bom salário. Os adultos, não é pecado você tentar prosperar financeiramente. Não é pecado você tentar crescer profissionalmente. Só que você precisa entender algumas coisas. A primeira delas é: às custas de que você vai fazer isso? Porque tem muito crente que cresce materialmente às custas do seu casamento, às custas da sua família, às custas da sua saúde, às custas da sua fé. São pessoas que trabalham tanto, que estudam tanto, que não tem mais tempo para a esposa ou para o marido, não tem mais tempo para os seus filhos, para de orar, para de ler a Bíblia, para de ir na igreja e para de cuidar da própria saúde. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso é pecado. Então você precisa entender as suas prioridades. Eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou buscar um crescimento material, profissional, ok. Mas entendendo que essa não é a minha prioridade. A minha prioridade é o meu Senhor. A minha prioridade número 2 é o meu cônjuge. A minha prioridade número 3 são os meus filhos. E se Ele me der vida e condições, aí sim. Segunda coisa, qual a minha motivação? Eu quero crescer, eu quero ganhar mais, eu quero investir, eu quero ter mais dinheiro. Ok, não é pecado. Para que você quer fazer isso? Qual a sua motivação? O que te move a fazer ou a desejar essas coisas? Conforme nós vimos, a nossa motivação deve ser servir. Senhor, me abençoa com bens materiais para que eu possa servir o Teu reino, para que eu possa servir melhor a Tua igreja,
para que eu possa servir melhor aqueles que estão no campo missionário, aqueles que estão sendo perseguidos, para que eu possa servir melhor a minha igreja local, para que eu possa te glorificar desta forma. A motivação é a chave, meus irmãos. A motivação é a chave. Pastor, e se eu continuar pobre? Se você continuar pobre, e a maioria vai continuar pobre, lembre-se que é o Senhor quem nos sustenta. Não murmure, não faça como, olha, eu estou para desenho hoje, não faça como a hiena Hard, Lip Hard, ó vida, ó céus, ó azar, sou pobre, não posso ter essa roupa, não posso ter esse carro, não posso ter essa casa, não posso viajar para onde eu queria, ó vida, ó céus. Não faça isso, porque isso é murmuração, isso é pecado. Seja grato. É difícil ser grato. Esse é um dos pecados mais difíceis da gente abandonar, porque, de novo, nós somos orgulhosos. A gente olha para o outro, a gente cobiça o do outro, mesmo dentro da igreja. Por isso que nós devemos, como Paulo nos ensinou, aprender a ser contente em toda e qualquer situação. Se Deus me deu pouco, Ele vai me sustentar com aquele pouco. Ele vai cuidar de mim com aquele pouco. Ele não vai deixar faltar nada. Ele vai colocar o pão de cada dia na minha mesa. É difícil aprender essa lição, meus irmãos, eu sei. Mas quando a gente aprende, a gente é feliz. É possível ser feliz na provação da pobreza. Tiago está falando aqui. É você entender que o seu Deus, Ele cuida de você. Ele te sustenta. E se Ele te der muito, é para você servir. Não se ache. Não seja soberbo, mas é para você servir. Sendo rico, seja pobre. Sirva ao Senhor. Seja rico, seja pobre. Agradeça a Ele e esteja contente em toda e qualquer situação. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.